E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos meus autores favoritos de todo mundo. Vamos falar sobre os trabalhos perdidos de Akira Toriyama. Sim, amigos, vamos falar sobre ele, Akira Toriyama. Se você acompanha aqui o Comic Zone, você deve ter percebido no começo do ano que nós lançamos um desafio, o desafio CZ 2020. Pois bem, eu atualizei o desafio. Para você vencer o desafio, tudo que você precisa fazer é sobreviver. Se você sobreviver ao ano 2020, parabéns, você já é um vencedor. Mas originalmente o que nós tínhamos nesse desafio eram diversos desafios de leitura, e um dos quesitos era ler o primeiro quadrinho do seu autor favorito, né? Um dos meus autores favoritos de todos é o Akira Toriyama. Dragon Ball marcou a minha infância. E o primeiro trabalho dele, né, na verdade os primeiros trabalhos dele, foram publicados no Brasil nessa série aqui, Marusako, que foi originalmente publicado pela Conrad entre os anos de 2006 e 2007. Você que é um leitor de quadrinhos mais novo, um otaquinho safado, você provavelmente não sabe que isso aqui existia, né? Porque faz muito, mas muito tempo que tá fora do catálogo. Dizem que isso aqui é bastante raro, que é super difícil de encontrar. Quando eu vim pro Canadá em 2010, eu trouxe todos os meus quadrinhos da Akira Toriyama, exceto o Dragon Ball, porque eu comprei depois a edição definitiva, né? Inclusive vou mostrar todos pra você aqui. A primeira delas foi Mangaka, Lições de Akira Toriyama. Isso aqui eu comprei mais pra ter tudo, tá, do Akira Toriyama, mas isso aqui não é bom. A primeira metade é legalzinha, é uma história que é realmente desenhada pelo Akira Toriyama, mas metade do que você vê aqui nesse mangá são submissões de leitores da Shonen Jump, né, que mandavam as suas páginas para a revista e o Akira Toriyama fazia as suas observações, né? Então cada desenho horroroso que você encontra aqui, olha isso, minha gente. Então isso aqui vale mais como uma curiosidade, mas não é muito bom não, tá? Depois disso a gente teve, não tô falando em ordem, tá? Koa, que é a história de um vampirinho. Isso aqui faz tanto tempo que eu li. E tinha até, olha só, página colorida, o que não era muito comum na época, viu? Ele não é todo colorido, tá? Só as primeiras páginas que são coloridas. Depois ele publicou Kajika, que eu também não me lembro muito bem sobre o que se trata. Faz muito tempo que eu li esses quadrinhos aí. Eu só li o Marusako mesmo para cumprir o desafio e falar aqui para vocês. Depois teve Nekomajin Z. Essa aqui já é a edição francesa, que eu comprei pouco depois. E o Sandland, né? Isso aqui, eu adoro o formato da Conrad, tá? É realmente um formato com o tamanho bacana, o papel era muito bom, só que a edição do Sandland veio com um problema de encadernação, que não foi exclusivo da minha edição, tá? Eu procurei na internet, todo o Sandland publicado pela Conrad estava com esse mesmo problema, que você não conseguia folhear direito, o gibi ele não abria, tá ligado? Ele era meio, sei lá, alguma coisa na lombada, você abria, ele era meio duro assim, você tinha que fazer força pro gibi abrir e ele não ficava aberto, tá ligado? Enfim, aí na primeira oportunidade que eu tive eu troquei por Sandland, que depois de Dragon Ball e Dr. Slump é o melhor one shot do Akira Toriyama, tá? Se você puder encontrar Sandland, por favor, compre, porque isso aqui é muito bom. Depois eu faço um reviewzinho pra vocês. Mas bem, vamos voltar para o assunto do vídeo, que é Marusako. Isso aqui, como eu disse, então, foi publicado entre os anos 2006 e 2007. Foi traduzido pela Drica Sada com letras da Lilian Mitsunaga, né, que acho que letterava a maioria do material do Dragon Ball pela Conrad. E isso aqui, minha gente, é muito bom para você entender a obra do Akira Toriyama, para entender o Dr. Slump e para entender o Dragon Ball. Porque um autor, ele evolui, né? Ninguém começa como gênio. Então, para ele chegar nessas duas obras, ele teve que apanhar muito, né? Ele teve que fazer muita bostas essas que foram compiladas aqui. Porque você sabe que a Shonen Jump, isso é bem mostrado no quadrinho Bakuman, tá? Que inclusive foi o primeiro review que eu fiz aqui nesse canal. No Bakuman eles mostram como é que funciona a indústria dos mangás no Japão, né? Então a forma que acontece é o seguinte: você submete uma obra à Shonen Jump, se os leitores gostarem, eles voltam na sua obra e ela tem que ficar sempre
bem classificada. A partir do momento que ela cai muito na classificação geral dos trabalhos publicados na Shonen Jump, os caras descartam e você tem que partir para outra, tem que propor outra coisa e assim vai até uma série emplacar, né? Então todas essas séries fracassadas do Akira Toriyama foram compiladas aqui. E isso, ter uma série fracassada não significa algo ruim necessariamente, porque foram graças a essas obras que ele pôde ir aprimorando tanto seu traço quanto a sua narrativa para chegar em Dr. Slump Dragon Ball. Sem contar que em todas essas obras a gente vê conceitos que são aproveitados mais lá pra frente. Então o que acontece é que a Akira Toriyama ia guardando as coisas que funcionavam e ia descartando as coisas que ele não gostava muito, né? Então aqui no Marusaku 1 a gente tem as histórias de Wonder Island, tá? Wonder Island é tipo como se fosse a primeira versão do Dr. Slump, que era muito mais psicodélica. Se você acha que Dr. Slump é doido, Wonder Island é muito mais maluco, tá certo? O protagonista não era a Arale, não era uma garotinha, mas era esse cara aqui, que provavelmente é baseado em algum personagem do cinema, porque o Akira Toriyama é fascinado por Hollywood. Depois a gente tinha o Polaroid, né, que era uma super heroína e um motorista de táxi espacial, né, são esses dois aqui. Depois nós tivemos a Tomato, que era uma espécie de detetive adolescente gostosinha. É muito errado isso aqui. Assim, é algo que não se faria hoje, né? Que é de mostrar adolescentes seminuas. Seminua não, ela está completamente nua aqui em alguns quadros. Enfim, e daí ela é uma detetive que vive altas aventuras em clima de pura azaração. E o que acontece? O que é bacana nesse quadrinho aqui é que antes de cada uma das histórias, o Akira Toriyama narra... tem aqui, né? Eu naquela época em que desenhei isso. Ele contextualiza a história que ele vai contar. Então a Tomato foi uma sugestão do Torishima, que era... Torishima, é porque no Dr. Slump ele faz uma brincadeira com o editor dele e chama ele de Machirito, e daí eu nunca sei qual era o nome correto, mas enfim. O Torishima diz ao Akira Toriyama que ele deveria trabalhar com uma protagonista mulher, né? Ao invés de fazer homem, você trabalha aí com uma protagonista mulher, e ele fez isso em Tomato. A série fracassou, mas depois ele fez a segunda protagonista mulher, que foi justamente a Arale, né? Então é muito bacana. Eu diria que mais bacana do que todas as histórias é essa contextualização que o Akira faz antes de todas elas. É realmente muito bacana. Aí depois disso, o que mais temos aqui? A gente tem a Chobit, que é uma espécie de... Genie é um gênio, não tem aquele seriado, né? Então é uma extraterrestrezinha que chega num bully e daí vive uma história de amor... essa aqui. Com um completo desconhecido que, na verdade, um órfão. O pai dele era o xerife da cidade e ele toma o lugar do pai, né? Então, em todas as histórias que você vê aqui, a gente observa fragmentos que vão ser mais tarde utilizados em Dr. Slump, né? Então isso aqui é realmente muito bacana. Esse aqui é o meu favorito. Em seguida, aqui na segunda edição, nós vamos ter histórias que servem como uma espécie de protótipo para o que a gente vai ver em seguida em Dragon Ball. Inclusive, pensei nisso agora, eu acho que a forma como eles organizaram as histórias é que nesse primeiro volume nós temos histórias cujos elementos vão servir mais tarde para Dr. Slump, e aqui em Dragon Ball. É a única explicação porque as histórias não estão organizadas de forma cronológica, né? Porque a primeira história ever publicada pela Akira Toriyama, na verdade, está aqui nessa segunda edição. É uma historiazinha curta de 2-3 páginas que se chama Escape. Né? É muito bacana conferir a evolução do traço do Akira Toriyama, né? Que era bem standard aqui nesse início, mas que já mostrava humanos contracenando com criaturas antropomórficas, com dinossauros, com máquinas, né? Ele sempre gostou muito de máquina. E aqui, ao contrário do que acontece na edição número 1, onde ele explica o que está por trás das histórias, a gente tem entre os capítulos palavras do Akira Toriyama falando como é que ele ingressou na carreira de mangaka, né? Então ele fala que foi para os estudos, mas aí quando chegou na hora de cursar a universidade ele preferiu ir trabalhar, e daí ele foi trabalhar no escritório de design, só que daí ele não gostava de trabalhar, é sempre muito preguiçoso, né? Sempre transparece isso nos textos que ele faz.
então ele começou a mandar quadrinhos pra Shonen Jump, porque pra ele parecia uma forma fácil de ganhar dinheiro, e daí ele ganha o primeiro prêmio, e daí aquilo estimula ele a continuar produzindo, né? Então ele sempre foi um cara que gostava de dinheiro e que era preguiçoso, né? E isso daí tá tudo retratado aqui nessas histórias. Então, a gente tem a história desse coroa aqui, que como vocês podem ver pela cara, lembra bastante o Mestre Kami. Ele é o prefeito de uma pequena cidade, e é muito engraçado porque é um cara completamente over the top, né? Por exemplo, tem um cara que tá andando de carro e daí joga uma latinha pela janela, né? E daí o prefeito entra no carro e começa uma perseguição maluca pra pegar o cara. E a história que mais serve pra o Dragon Ball é essa aqui, Dragon Boy, né? O próprio design já lembra bastante o Son Goku, né? Tem o dragão, tem as esferas mágicas também, né? Que ainda não serviam pra invocar um dragão, mas pra algo parecido, né? Olha isso aqui. Então é bem bacana. E o terceiro volume é muito legal porque são histórias que ele fez enquanto ele trabalhava em Dragon Ball e depois de ter terminado, né? E a minha favorita é de longe a que ilustra a capa, que se chama Go Go Ackman. Isso aqui é interessante, eu conheci antes de ler o mangá, porque tinha um jogo de Super Nintendo do Go Go Ackman. Nessa época, a fama da Akira Toriyama já era tão gigante que bastava ele fazer qualquer coisa que os caras já transformavam em videogame, em filme, né? Então, Go Go Ackman é um deles. E é uma espécie de família Addams em mangá, né? A gente tem esse demôniozinho aqui, que ele quer fazer o mal, né? Ele é mal e ele quer fazer o mal, só que o que acontece? Tudo que ele faz de mal, no final, acaba se convertendo em uma boa ação, né? Então, porra, um demônio fazendo uma boa ação, como assim? É uma série muito engraçada, o desenho do Akira Toriyama já estava de um jeito que lembrava os últimos capítulos de Dragon Ball, afinal de contas foi feito numa etapa tardia da carreira dele. E eu adorava isso aqui, velho. E não me conformava de não poder ler mais nada além dos 7 capítulos de Go Go Ackman que estão aqui, né? Então isso aqui é muito divertido. O resto das histórias que estão aqui nessa terceira edição não são muito dignas de menção, tá? A gente tem esse Cashman aqui, que é uma espécie de policial meio ridículo, que a gente sente que serviu talvez como inspiração para o Super Saiyaman, que é aquele super-herói ridículo que é incorporado pelo Gohan. Depois a gente tem um mangá que se chama Dub and Pete, que são dois amigos, um ruivinho e um negrinho que pilotam carros, enfim. Todo o resto aqui é esquecível, com exceção do Go Go Ackman, que é realmente muito bacana. E tá aí, Marusako, edições 1, 2 e 3 da editora Conrad. Como eu falei no início, é muito difícil de encontrar, então se você por acaso encontrar no sebo, mesmo que você não queira, compre e vende depois, porque com certeza você vai encontrar alguém que está disposto a pagar um bom preço por esses 3 quadrinhos aqui. E me diz aí nos comentários o que é que você achou, se você já leu Marusako, se você tem, se você queria muito, mas nunca encontrou. Enfim, me diz aí o que é que você achou. Lembrando, antes de encerrar o vídeo, que a nossa pré-venda tá no ar nesse momento. Sherlock Time dos mestres Breccia e Osterheld tá com 30% ainda. Aproveita que só faltam 2 dias para acabar os 30% da pré-venda, tá? E eu acho que é isso. Como sempre, se quer deixar aquele bom e velho joinha, inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.